Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre opinião na filosofia, doxa. Todos nós, invariavelmente, gostamos de dar opinião. Mas claro que alguns têm mais cuidado e outros têm menor cuidado. E que nessa graduação a gente pode ter um cuidado em algumas ocasiões, em outras ocasiões menos cuidado. Isso aí invariavelmente implica que você não deva concordar com tudo aquilo que uma pessoa que deveras outrora disse a verdade, agora esteja caindo em alguma determinada falácia que se tornou a ele imperceptível, mas a você evidente. Aqui nós vamos falar sobre doxa e verificar até que ponto a opinião realmente redundou em algo não importante na antiguidade clássica e se tornou fundamentalmente uma forma de tirar a pretensão do absolutismo na modernidade. Isso aí é um problema que eu não pretendo resolver aqui, mas que eu estou colocando para vocês porque é algo que eu achei por bem fazer um vídeo, porque me parece um ponto paradoxal e ao mesmo tempo tem legitimidade de um lado e de outro. Tá? Mas vamos começar com esses dois conceitos. Tá? Primeiro, conhecimento geral. É aquilo que a gente pode chamar de doxa não comprovada, opinião não comprovada. Muita gente fala, por exemplo, de que se doxa fosse válido para a filosofia, como será contrário, né, na percepção, por exemplo, de Hegel, a gente vai ver ainda, então nós deveríamos chamar de filodoxia e não de filosofia, né? Se fosse válido todas as opiniões. Só que a questão é que conhecimento geral é não comprovado, tá? No caso, uma opinião que você tem de algo, mas que não necessariamente tem uma comprovação. Alguns pensadores modernos, até do campo da ciência neurológica, ou da neurociência propriamente dita, irá dizer que você tem uma vertente de fato interior, né, se é que a gente pode colocar com essa linguagem, no seu cérebro que lhe dá a capacidade de ter uma visão mais intuitiva a respeito de um assunto e uma visão mais onerosa a respeito desse assunto. Poderia transformar isso na linguagem filosófica numa visão mais retórica de um determinado assunto e numa visão mais, vamos colocar assim, analítica de um determinado assunto. E cabe bem, tá? Aquela prescrição aristotélica dos 4 discursos, que inclusive o Olavo de Carvalho tem um livro escrito, e não é porque nós discordamos, né, como eu disse no começo, de um autor que necessariamente discordamos de algum ponto desse autor, que devamos discordar de tudo o que ele fala. E, na verdade, é bem interessante essa visão, que vem, claro, de herança aristotélica. Se supusermos que há formas de linguagem que são cabíveis a determinados momentos e esses momentos que se vinculam, então, a uma investigação ou não da realidade. Ou seja, me parece aqui que a intencionalidade, como eu diria Russell, tá, na fenomenologia, a consciência é uma seta, um fluir para fora, e ela é uma intencionalidade. Essa intencionalidade, então, é o que deflagra qual discurso você vai utilizar em determinado momento. Mas é claro que um determinado discurso, se ele é retórico, se ele é poético, se ele é analítico ou se ele é dialético, tem que ser bem posto, tem que estar contextualizado também, certo? Aquilo que você tem a intenção de passar. Então, nesse ponto, a gente pode ver que a coisa deixa de ter aquela simplicidade e cai numa perspectiva um pouco mais complexa, né? De que opinião possa incidir em retórica, mas que não necessariamente retórica é falácia, saca? E que falácia de fato existe, e que ela é, portanto, um erro de raciocínio, e que muitas vezes a gente se utiliza sem se aperceber, ou por um descuidado dada a sua militância. Por isso que eu sempre falo aqui no meu canal, quando você se volta à militância irrefletida, você pode fazer militância, porque há certos movimentos que são tão militantes que eles precisam ter uma resposta à altura, tá? Não vou dizer que você tem que ser radical ao ponto D, mas que, bom, há movimentos que precisam ter uma resposta à altura, mas não da sua falácia, e sim da sua pressão. E em política, por isso que a gente fala, né? É tão fundamental você ter uma retórica adequada, porque política é feita de retórica. Agora é aquilo, não necessariamente retórica implica em falácia, tá? Fiz vários vídeos sobre falácia, espero que vocês possam... um vídeo, na verdade, mais específico sobre o assunto. Podem assistir aí no canal também, que pode auxiliar um pouco. Eu não fui bem no latim, mas pelo menos no caso aqui a ênfase ali, né, era o conteúdo, tá? Bom, então o que acontece? Conhecimento geral não comprovado, opinião, conhecimento validado, e aí 2 formas de você ver o que é opinião. Comprovado ou herdado. Então você pode usar de retórica, tanto do ponto de vista de um conhecimento não comprovado, como um conhecimento comprovado, qual você queira dar ênfase, porque retórica também trabalha com ênfase, tá? E, inevitavelmente, você está se valendo da doxa. Então, muito da antiguidade demonizou a doxa, demonizou a opinião, e isso por conta, talvez, do exagero dos sofistas, tá?
que caíam na erística, né? Inclusive, muitos autores chegaram a, de fato, dizer que Sócrates ele não era um dialético, mas um erístico, certo? E para se fazer ciência, é necessário, como eu postei ali na minha página do Facebook, para nós não confundirmos heurística com erística, que são coisas, digamos assim, bem diferentes, tá? Porque heurística se vale, de certo modo, de um processo analítico. E erística se vale, na verdade, de um processo que tem compromisso apenas em você vencer uma discussão. É aqueles 38 estratagemas de Arthur Schopenhauer, que também fiz um vídeo, por curiosidade, a esse respeito. Então, o que acontece aqui, meus caros? Conhecimento geral ou conhecimento validado podem ser dados aqui como a explicitação do que significa doxa. Aliás, a opinião na filosofia, muitas vezes, a gente percebe que numa fala há mistura, isso é importante, de passionalidade e de racionalidade. E que, às vezes, a passionalidade ela é maior do que a racionalidade. E, na verdade, eu não estou pregando aqui, dizendo para vocês que vocês têm que se abster totalmente da passionalidade, que era até uma perspectiva um tanto grega, e se voltar apenas à racionalidade, em vista de darmos opinião aqui na internet ou na mídia formal, ou em qualquer outro lugar, como se fosse o Dr. Spock. Né? Isso é muito problemático, eu até coloquei aqui embaixo. Né? Muitas vezes nós lemos livros técnicos de determinados temas e parece quase ausentes de sentimento, né? Quando você vê um livro técnico de matemática, ou um livro a respeito de alguma historiografia, determinada prescrição mais escrutinada, você percebe que a pessoa se abstém tanto de dar opinião ali, em vista de demonstrar que ela está meramente fazendo uma investigação. E que ali a ilação que é feita ali, ela é sempre pontuada para distinguir aquilo que é opinião daquilo que é fato. E basicamente assim trabalha a ciência, na perspectiva, inclusive, weberiana. Eu tenho um vídeo que eu fiz aí recentemente de Max Weber, que ele fala exatamente isso. A ciência é uma só, porque a ciência é a busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento, no entanto, não implica em que o homem, né, esteja, digamos, dissolvido de sua própria interioridade, ou que se ele abstenha completamente do seu ego, em vista de procurar o conhecimento do puro fato, da pura racionalidade. Como o meu vídeo que eu fiz sobre fato, até aqui pontuando um equívoco meu naquele vídeo, que eu falei, em vez de falar Eratóstenes, eu falei Eratóstenes. Então, me desculpe aí, eu sei que vai ter um alguém chato lá comentando. Foi um erro aí que eu tive em relação ao nome do sujeito lá, quando falava da famigerada Terra plana, tá? Bom, mas o que acontece aqui é o seguinte, você não vai se tornar o Dr. Spock em vista de procurar uma pura racionalidade. Você vai ter também a passionalidade. Teve uma postagem que eu fiz na minha página do Facebook também, a respeito do Sérgio Moro, onde eu mencionei exatamente essa questão. Tá? Porque eu disse ali o seguinte, olha, o Sérgio Moro, do ponto de vista da função que ele exercia como juiz, de forma a respeitar a representação que você tem no seu cargo, ele o fez da forma mais racional possível. Agora, isso não implica que ele não tivesse uma tendência que o levasse a ter conjecturas a respeito dos criminosos que ele condenou. Tá? Porque é óbvio que ele tinha uma intuição, um insight sobre essas pessoas. Mas ele sabia, obviamente, que não apenas pelo insight, que demonstram, né, aqueles diálogos do Intercept Brasil, que a gente sabe da índole que tem aquilo ali, mas enfim, que ele tinha assim uma intuição, que ele acreditava via insight que aqueles caras de fato eram culpados, mas que ele precisava ter o aval, certo? Uma prova cabal, porque é assim que trabalha o processo legislativo, processo, aliás, jurídico, melhor dizendo, né? Inevitavelmente, em qualquer país sério, é assim que as coisas vão acontecer, né? Bom, então, a racionalidade é o esforço investigativo. Porque você, tendo um insight, uma intuição, não implica que isso seja verdade, né? Você precisa ter agora um processo de, além do inspirativo, um esforço profundo ali para verificar se aquilo realmente tem fundamento ou é coisa da sua cabeça, né? E a passionalidade é aquela que emite certo senso de justiça. Por isso que é importante falar aqui de que o homem não pode se abster dos seus próprios sentimentos, mas que não necessariamente os sentimentos têm que sobrepor-se ao seu esforço investigativo. Tá? Agora, veja bem, fazer esse tipo de equilíbrio aqui não é fácil não, cara. Esse é um momento, vamos colocar assim, que o investigador, o cientista, o pensador, o filósofo, ou seja lá quem for, vai estar numa linha tênue, que ele tem que tomar cuidado para não cair de um lado ou de outro. Tá? Porque a verdade, para alcançá-la, não é fácil, certo? A mentira, você pode inventar um monte de coisa. A mentira é muito ampla, multifacetada. A verdade, não. Do ponto de vista
do fato, ela é única. Então, na verdade, e de fato você pode também usar meias-verdades em prol de uma mentira. Né? E aí, quando a gente fala de investigação, estamos falando exatamente de um processo que reconhece esses dois âmbitos aqui, a passionalidade e a racionalidade. Eu falo passionalidade no sentido de paixões, de sentimentos, mas eu sei que do ponto de vista ideológico, isso aqui, desculpa bater aqui na lousa, mas quando eu penso nisso eu fico meio bravo. Quando você fala de passionalidade, paixão, na ideologia, isso aqui é sempre muito forte. Na militância, também isso aqui é muito forte. Por isso que eu falo para vocês, não fiquem bravos comigo quando eu faço críticas, não só à esquerda, que é comumente faço, mas à direita também. Né? Não é porque eu estou contra agora e voltei atrás em prol de defender a esquerda. Deus me livre, jamais faria isso, certo? A gente sempre tem que fazer esse meio termo para o pessoal não confundir, né? Porque vem tanta gente aqui comentar que é meio complicado você ficar se explicando toda hora. Na verdade, eu não tenho nenhuma obrigação de me explicar aqui, mas estou fazendo em prol da didática. Muitas vezes, quando você tem militância, você se volta mais à passionalidade do que à racionalidade. Só que, no ponto de vista de você levar a sério um determinado assunto, como é a questão de cunho político, social, no poder legislativo, executivo, judiciário, você tem que se valer disso aqui, e não só disso aqui. Tá? Então, como eu disse, a habilidade de você ter um equilíbrio entre essas duas coisas não é fácil. Tá? Eu posso errar, o pessoal da direita pode errar, da esquerda também, e assim vai. A gente tem que ter uma noção para não cair na falácia de achar que tudo, por exemplo, como eu disse no vídeo anterior, tudo que a esquerda diz então é mentira. Se a esquerda está apoiando algum projeto que veio da direita é porque realmente aquilo não vai ser bom. Ora, não necessariamente. Esse raciocínio é um embuste, é uma falácia. Você tem que se valer no debate público de raciocínios corretos, ainda que você esteja inflamado na sua militância, na sua passionalidade, e que ela de fato possa ser válida. Tá? Não nego a validade de você lutar contra mentiras deflagradas que estão acabando com a vida de muitas pessoas. E você vai se valer da passionalidade que te dá uma noção, um sentimento do que é o senso de justiça. Mas a justiça não se vale só do senso dela mesma ou do sentimento que você tem em relação a isso. É preciso você fazer um esforço maior. Um escrutínio, tá? Um cuidado neste caso. Mas não vamos perder muito tempo, o vídeo já está ficando grande aí. Muitas vezes nós lemos nos livros técnicos, bom, já li essa parte. Tá, acho que já está claro isso aqui, né? A questão da passionalidade, ó, isso porque há ali uma preocupação com o escrutínio, no caso aqui da racionalidade. Tudo aqui se refere em se investir em gasto de energia, já que não podemos nos dedicar a tudo e a todos. Né? Se a gente fosse debater com todo mundo variados assuntos, você certamente não teria tempo para fazê-lo, obviamente. Então você tem que partir já de um parâmetro, né, de certo modo, metodológico, embora haja crítica ao método que supõe-se fez frente à perspectiva metafísica. Deixa eu só levantar aqui. Bom, então, como eu disse, Parmênides foi crítico da opinião geral. Para Platão, isso do Parmênides eu estou falando no sentido do ser e do não ser, tá? Eu sei que muitos sofistas se valeram também de Parmênides, mas no sentido de que o ser é e o não ser nada é. Tá? Mas depois a gente explica mais sobre Parmênides. Tem alguns vídeos que eu já explico sobre isso. Para Platão, a opinião é intermediária entre conhecimento e ignorância, certo? Conhecimento e ignorância. Aqui deu uma parada no meu celular aqui, a gente está continuando, beleza. Então, opinião é conjectura, crença, e conhecimento sensível, tá? Então, Platão faz uma diferença entre episteme e doxa. Isso é bem importante para ele. Quando a gente fala de teoria do conhecimento, na verdade, epistemologia propriamente dito, a gente cai nessa perspectiva aqui de Platão. Ó. Crença verdadeira justificada. A opinião se torna ciência, mesmo as verdadeiras. Ou seja, aqui a ênfase é no tornar-se. Mesmo que a opinião seja verdadeira, e é uma crença, não implica que isso aqui seja conhecimento. Só o será quando se provar verdadeira, sendo justificada. Aqui nós temos ciência. Enquanto for só opinião, é crença. Aristóteles concorda, né, as opiniões tendem a mudar e logo não constituem ciência propriamente dito, neste caso. Tomás de Aquino, similarmente à apreensão dos antigos, alega que... Aí tem um comentário também que se vale do estoicismo e do epicurismo, mas vou evitar falar disso agora. E Aquino diz, a opinião é o ato do intelecto que se dirige para um lado da contradição por medo do outro, certo? Já deflagrando um aspecto psicológico em termos de opinião apenas e não de comprovação. O filósofo Wolff vai pensar da seguinte forma, que a opinião seria uma proposição insuficientemente provada.
ela é uma alegação, ninguém está negando isso. Só que ela não tem a comprovação, não há uma continuidade no raciocínio para verificarmos se aquela opinião, do ponto de vista lógico, é verdadeira. Spinoza diz conhecimento que provém, opinião, tá? Conhecimento que provém de signos menos elevados ou pouco exaustivos, certo? Kant, crença insuficiente, tanto objetivamente como subjetivamente, porque Kant valida o objetivo e o subjetivo. Tem gente que acha que Kant é puramente subjetivista, não é o caso, não é o caso. E tanto que Kant influenciou o positivismo. Né? Bom, então a crença é insuficiente do ponto de vista objetivo e subjetivo. Pode ser mero jogo imaginativo. Eu acho que ele estava certo nisso. Né? Porque quando você dá uma narrativa, uma opinião de alguma coisa, você percebe, ainda que profundamente, lá no fundo da sua alma, que existem lacunas naquela opinião. E que para validá-la ou para você formar um raciocínio, você precisa preencher aquelas lacunas. Eu sempre falo isso, cara. Já atrás eu comentei sobre essa questão num vídeo que falava sobre o Pondé, quando ele mencionava a escola sem partido. Porque para mim é um fato. Você vai preencher com a sua imaginação determinadas lacunas. E nesse momento, né, esses hiatos que existem, na sua opinião, é como se você jogasse ali na sorte. Pode ser que você seja certo ou não. E daí que se configura os debates, porque a gente não vai concordar com tudo que você falar, ou que eu falar e alguém também não concorde. Bom, então pode ser um jogo imaginativo desconexo, certo? Da realidade. A opinião não seria válida nem na moral, nem em matemática. Esses aqui são exemplos, né, que a gente pode colocar. Né? Do ponto de vista kantiano, ele faz uma diferenciação entre ciência e opinião. Basicamente, ele está seguindo, de certo modo, também a crença herdada na filosofia clássica. Mas fazendo essa diferenciação básica. Né? O que é ciência, o que é opinião, ponto. Isso é Kant. Hegel, ele vai além de Kant e alega sequer existir opiniões filosóficas. Senão, a gente, em vez de chamar de filosofia, chamaremos de filodoxia, certo? Então, para ele, filosofia tem que trabalhar com os universais e, portanto, ele está aderindo à filosofia do ponto de vista absolutista. Deixa eu virar o quadro aqui para a gente continuar. Muito bem, voltando então. Para Hegel, opinião era um pensamento do sujeito, né? Coloquei pensamento meu aqui, entre aspas, óbvio. E não universal. Que a gente poderia dizer o em si e por si, né? Naquela prescrição fenomenológica do hegelianismo. Na verdade, esse seria, de certo modo, a tendência da metafísica tradicional, a prescrição de uma filosofia absoluta, ou de um certo absolutismo. Né? O que fez com que outros pensadores da antiguidade formassem conceitos baseados, veja, em Sócrates, do ceticismo, ao ponto de surgir Pirro, que vai trazer um ceticismo mais radical, não só ele, contra outras escolas de pensamento ali também naquela época, pós-helenista. Inclusive eu tenho um vídeo sobre ceticismo, vocês podem tirar ali para essa questão aí com mais pontualidade. E aí o que acontece? Kant, ele advém, de Kant, né, advém a ciência positivista do século XIX, onde haveria a impossibilidade de opiniões no campo científico. Tá? Quando se fala de ciência, diria o positivista, nós estamos falando de opinião, estamos falando de fato. Só que sabemos que há uma problemática aqui. E aí eu, novamente, eu remeto ao meu vídeo que falo sobre o que é um fato. Tá? Bom, o falibilismo, que significa a possibilidade de você falhar ou errar, é o que prevalece na modernidade. Então, ao que tudo indica, o pensamento pós-moderno já não segue essa prescrição kantiana ou essa prescrição de campo científico com vertente positivista. Ou até mesmo cartesiana, coloco aqui embaixo. Mas agora, o momento que a gente vive é mais um momento onde impera o falibilismo. Isso aqui é muito importante para a gente falar de certos movimentos que existem aí, como modismos. Tem um vídeo que eu falo sobre modismos também. Bom, aí o que acontece? A certeza absoluta de se ter conhecimento seria impossível, tá? Segundo o falibilismo. Por um lado, isso enfraquece o absolutismo. Olha só as implicações dessa perspectiva. De um lado, isso enfraquece o absolutismo metafísico e o cientificismo pretensioso da ciência, do estilo positivista ou cartesiano, certo? É o que acontece aqui. Tem um lado bom, né? Não podemos negar que existe um lado bom nessa perspectiva aí. Só que, por outro lado,
essa tendência, ela provoca a eclosão de movimentos revisionistas. Tem gente fazendo revisionismo do Holocausto, da Inquisição, nossa, de tanta coisa. Inclusive, veja, de ideologia de gênero, referente à sexualidade, revisionismo da biologia, né? E também do formato da Terra, como eu coloquei esses dois movimentos aqui, porque são icônicos, né, na nossa época, chamam bastante atenção, por isso que eu coloquei os dois aqui. Aí você vai falar, mas isso é de esquerda ou de direita? Bom, a gente sabe que ideologia de gênero é mais de esquerda. E a Terra plana, barra convexa, né? Eu assisti um documentário da Terra convexa também, que foi feito em nome do E.T. Bilu, porque afinal o E.T. Bilu diz, né, busquem conhecimento. Sabe como é que é? Bom, mas enfim, só coloquei aqui como movimentos icônicos, né, dessa coisa, que se refere a uma confusão entre obscurantismo e questionamento. Porque a alegação desses grupos a gente tem que questionar, repensar. Há pontos de verdade ali. E há pontos que são de forma conveniente, nivelado a sua própria narrativa. Então me parece que são movimentos muito novos, eles não têm o cuidado necessário para se fazer essa diferenciação aqui. Mas não vamos entrar nessa seara, eu só estou comentando, tá? Bom, então, há muitos revisionismos, inclusive muito cara que é um franco atirador contra a esquerda, faz o revisionismo da Inquisição, né? Mas, na verdade, esse revisionismo, ele pode, como eu falei, ter uma certa validade, mas também tem os seus exageros. Eu tenho um vídeo também, olha só, né, que coisa. Eu também tenho um vídeo sobre Inquisição aqui no meu canal, onde eu falo que se, por um lado, a lenda negra da Inquisição é uma mentira, por outro lado, a lenda branca da Inquisição não fica muito atrás, não. Por isso, assistam esse vídeo se vocês quiserem tirar essa dúvida aí sobre o que eu penso do assunto com a bibliografia utilizada, tá? Então, não confundamos obscurantismo com questionamento. O falibilismo prevalece hoje, tanto na filosofia como também na ciência, fazendo da opinião aquilo que afirmava Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Mas não é bem isso, tá? A gente fala assim de uma forma um tanto generalizada. Só que Dewey, ele faz um apontamento, ele que comumente é acusado de ser um falibilista, ele vai dizer o seguinte, não que eu corrobore com as ideias do Dewey, mas ele pontua da seguinte forma, dando voz ao autor. Na solução, abre aspas, na solução de problemas que pretendem menor exatidão, os juízos são chamados de opinião. Aí eu até coloquei um parênteses, né? Imagina se houvesse um tribunal para julgar cada opinião que a gente dá no dia a dia, no bar, sei lá, na escola, na faculdade, no trabalho. Meu Deus, cara. Todo mundo estaria preso. Bom, porque não há esse cuidado quando a gente dá opinião. E quando a gente massivamente, continuamente dá a mesma opinião sobre alguma coisa, aquilo fica incrustado, né, na mente, ao ponto de você não ter mais como diferenciar se é fato ou se é imaginação. Bom, e aí ele diz, há opiniões distintas de asserções justificadas, porém, se a opinião tem fundamento, é produto da investigação sendo um juízo. Tá? E aí você tem aquele famoso gráfico do ponto de vista epistemológico, verdade e crença. Aqui você tem várias crenças, mas elas não são conhecimento, porque conhecimento se definiria, segundo o ponto de vista da filosofia clássica, aqui, nessa intersecção. Tá? Verdades, crenças verdadeiras, justificadas. É a famosa teoria tripartite do conhecimento. Só que aí surge um cara chamado Gettier, que escreve um artigo super curto, se não me engano tem 2 ou 3 páginas, não me lembro bem. Não sei se eu estou errando aqui, mas eu prometi fazer um vídeo sobre epistemologia, ainda farei. Tá? Mas o que ele diz é o seguinte, né? No primeiro ponto, a justificação que você está alegando aqui, ó, ela pode ser falível. Tá? E segundo, a justificação ela pode ocorrer por acaso. E aí implica, será que é conhecimento quando ela ocorre por acaso? Dou-lhes o exemplo, na verdade, se formaram vários exemplos a respeito da contestação de Gettier sobre epistemologia, do ponto de vista da repartição do conhecimento. Mas eu vou relatar só alguns para vocês terem uma ideia aqui, tá? Do relógio, por exemplo. Imagine um cara, ele está indo almoçar, e ele almoça um pouco tarde, geralmente 3 da tarde. Aí ele olha para o céu quando ele sai do trabalho e pensa, puxa, agora deve ser, sei lá, 3 horas da tarde, tenho que voltar para o meu trabalho. Aí ele vai lá e sobe as escadas. Quando ele está subindo a escada, ele olha para o relógio e fala, puxa, 3 horas da tarde.
Então o que acontece? Ele tinha uma crença, que era 3 horas da tarde. Essa crença era verdadeira, certo? E justificada, tá? Pelo relógio. Bom, no outro dia ele faz a mesma coisa, só que ele não se apercebeu que o relógio, quando deu 3 horas da tarde do dia anterior, ele tinha parado, acabou a bateria, puf, né? Ficou lá parado, ninguém mexeu, ninguém se preocupou em arrumar. No outro dia ele vai subir as escadas, no mesmo horário, pensando, será que é 3 horas já? Quando ele olha para o relógio, é 3 da tarde. Coincidentemente, veja, era 3 da tarde. E aí o que você tem? Você tem uma justificação que pode ocorrer por acaso. A crença dele era verdadeira, crença verdadeira, e foi justificada por um acaso, e não pelo fato mesmo, tá? Porque o relógio tinha parado, foi uma coincidência, ok? Tem outros exemplos, como o exemplo da vaca, que vai dizer mais ou menos assim, bom, imagina um fazendeiro que ele vai olhar para o pasto, ver que a vaca não está ali, ficar preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer? Cadê minha vaca? Aí chega lá o leiteiro na casa dele, e ele pergunta pro leiteiro, você não viu uma vaca por aí? Não, né? Mais ou menos isso. Aí o leiteiro vai falar assim, não se preocupa não, porque eu acredito que ela possa estar perto daqui. Né? Fica tranquilo. Aí de repente o fazendeiro olha pela janela e vê um vulto branco com manchas pretas. Aí ele fala, lá no bosque tá minha vaca. Maravilha, já fico tranquilo. Né? Aí o leiteiro fala, que legal, né? Que bom, você achou sua vaca. Só que aí o leiteiro fica com a coisa na cabeça, pô, já que é caminho para mim ir embora, eu vou lá passar no pasto para ver se essa vaca tá lá mesmo. No pasto não, no bosque. Aí estou passando ali, de repente eu vejo, no caso o leiteiro vê uma espécie de manta, certo? Branca com manchinhas pretas. Aí ele fala, putz, olha só, o fazendeiro confundiu, ele achou que isso aqui era vaca, mas não é. Mas de repente ele olha para trás, não é que a vaca tá ali mesmo. Por coincidência. O que nós temos aqui? Nós temos a crença do fazendeiro de que a vaca estava no bosque, tá? E a justificação disso é que ele viu uma manta preta, uma manta branca, aliás, com manchas pretas. Bom, numa árvore, enfim, um galho, etc. Isso implica que ele tem conhecimento verdadeiro justificado, se a justificação, por coincidência, era certa, mas ao mesmo tempo baseada agora naquilo que podemos chamar de coincidência ou acaso. Vale aqui o silêncio para você refletir. Muitas pessoas tentaram responder, obviamente, o Gettier depois disso. E nós temos várias formulações. Eu não vou passar isso agora, porque eu já estou finalizando o vídeo. Mas só para você ter uma ideia do que foi proposto, como uma nova maneira de olhar, né, a teoria do conhecimento, a epistemologia propriamente dita, é o seguinte. Não é mais triangular. Conhecimento verdadeiro, justificado. Ou melhor, né, crença verdadeira, justificada implica em conhecimento. Não. Agora, a maioria daqueles que tentaram responder Gettier formularam um pensamento quadricular, tá? Crença verdadeira, justificada, mas tendo uma condição externa, ou uma condição extra, melhor, tá? Referente a isso. O que implicaria, portanto, aí sim, em conhecimento para validar de fato a epistemologia, senão nós teríamos um problema para dizer a diferença efetiva entre opinião e conhecimento, ou melhor, entre doxa e epistemologia, tá? Só que não só por conta do Gettier, mas pelos vários debates há séculos a fio, mas claro que com o divisor de águas aqui, de certo modo, em Gettier, alguns vão discordar, obviamente, podemos dizer que agora essa diferença entre opinião e conhecimento, ou ciência, ela está um pouco desamparada, diria assim, sem a verdadeira validade que nós poderíamos, o mesmo peso que nós poderíamos dar na época aqui do auge do positivismo lógico. Realmente as coisas mudaram um pouquinho de lá para cá. Bom, gente, é isso que eu tenho para dizer. Minha conclusão é que, obviamente, você tem que entender que há um escrutínio válido na ciência, na filosofia ou em diversos ramos do conhecimento, mas que isso não implica uma certeza absoluta, que sempre há uma forma de você questionar isso. No entanto, você não pode confundir esse questionamento com o obscurantismo que existe apenas em vista de validar uma certa narrativa, se esquivando completamente de qualquer coisa que implique enfraquecer aquela determinada narrativa. Tá? Então, quando eu digo que realmente é um problema epistemológico quanto à opinião, não implica que isso esteja desvalorizando completamente aquilo que podemos chamar de conhecimento. Na verdade, na prática, ninguém faz isso. Todo mundo admite uma diferença entre fato e o valor correspondente ou ao fato ou à narrativa que você quer defender. Tá bom? Então, fique por aqui e até próximos vídeos. Tchau!